Deputado Geraldo Pudim, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais deputados, funcionários da casa, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um agradecimento especial a todos os parlamentares dessa casa, a todos os funcionários, as assessorias dos parlamentares, que de uma forma muito carinhosa nos receberam quando da minha chegada a partir do dia 3 de janeiro desse ano. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus mais essa oportunidade, aonde, passando pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, nós completamos um ciclo do Parlamento Brasileiro, tendo tido, senhor presidente, a oportunidade de passar pelo Parlamento Municipal, como vereador em Campos, ter tido a oportunidade de passar pelo Parlamento Nacional, como deputado federal, e agora completando um ciclo, passando pelo Parlamento Estadual, na qualidade de deputado estadual pelo meu querido Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui, em nome do deputado Roberto Henriques, que há pouco presidia a sessão, parabenizar a toda a mesa diretora eleita no dia de hoje para mais 2 anos de mandato. O que a gente pode aqui destacar é que a gente torce para que essa administração seja profícua, embora estranhando um pouco, deputado Nancy, que ora preside essa sessão, a diferença que existe do Parlamento Federal. Aqui parece que nós demos para trás, com toda sinceridade, porque no Parlamento Federal você pode votar em um candidato que compõe uma linhagem e votar em um outro candidato que disputa em outra vaga para voto. Aqui, como se já aboliu no passado o voto vinculado, infelizmente, eu hoje precisei me abster do voto, embora com uma vontade e compromisso de votar no deputado Wagner Montes para primeiro secretário dessa casa. Fui impedido de votar no Wagner Montes por conta do voto vinculado, o que não acontece na Câmara dos Deputados, onde o parlamentar tem livre oportunidade de escolha. Ele pode concordar com a presidência de um partido e pode concordar com a primeira secretaria de um outro partido, e é perfeitamente normal na democracia brasileira que nós possamos votar separadamente nos candidatos. Queria então desejar ao Roberto Henriques, que leve o meu abraço fraterno ao presidente Paulo Melo, e que ele possa ter uma gestão profícua, ele e toda a sua mesa, nesses 2 anos que estão por aí. Quero agradecer as palavras carinhosas do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do deputado doutor José Nancy, que também nos saudou aqui, e do deputado Marcos Figueiredo, que também fez uma saudação a nós aqui nesse plenário. Senhor presidente, eu fiquei hoje muito perplexo do que eu vi aqui. Confesso ao senhor que, sem fazer alusão sob o ponto de vista religioso, mas fazendo um corte histórico, na Bíblia conta 2 pessoas e que isso serviu de exemplo para todas as gerações que vieram depois de Cristo. Um que traiu e o outro que negou. Judas traiu e Pedro negou. Hoje nós assistimos aqui, desse local onde eu estou, o governador Sérgio Cabral, ao invés de trazer a esta casa uma mensagem ao povo do Estado do Rio de Janeiro, vir aqui fazer uma saudação ao Parlamento Estadual, vir aqui depois de mais de 6 anos de governo, ainda falar mal do Garotinho e da Rosinha, dos ex-governadores Garotinho e da ex-governadora Rosinha Garotinho. Se esquece ele, senhor presidente, que aí mesmo desta cadeira defendeu o governo do ex-governador Antônio Garotinho. Se esquece ele, senhor presidente, de que para ser eleito, praticamente adentrou a casa da ex-governadora, o Palácio Laranjeiras, nas vésperas da renúncia da governadora,
que já estava com as suas malas prontas para sair e renunciar no dia seguinte, que era o prazo legal para a sua renúncia, que ele e o deputado Pisciani, que também presidiu essa casa, foram ao Palácio Laranjeiras implorar a governadora Rosinha para que ela não renunciasse ao seu mandato de governadora, com medo de que o vice-governador, o Conde, não cumprisse os compromissos para que ele pudesse se eleger governador do estado do Rio de Janeiro. Muito me estranha um governador conseguir reunir duas dificuldades que o ser humano tem prescrito lá atrás com Jesus: ser um traidor e um negador. Trair, porque depois de eleito governador do estado do Rio de Janeiro, o governo de Rosinha era o pior governo que existia. Mas para que ele fosse eleito, ele dependeu do apoio do governo da governadora Rosinha Garotinho. E negar, dizendo de que o governador Garotinho, o governador Rosinha, eram brigões que não tinham relações institucionais, uma mentira. A relação do governo do estado do Rio de Janeiro nas duas administrações foi a mais próxima do parlamento estadual. E ele aí, o deputado Pisciani, está aqui o filho do deputado Pisciani, nosso colega deputado, que pode dizer a relação, como era a relação do deputado Pisciani e do deputado Sérgio Cabral com os dois governos que passaram, tanto da Rosinha quanto do Garotinho. Ora, um governo que tinha uma relação estreita com o parlamento estadual. Dizer que brigava com o judiciário, ora, quem foi que deu a independência financeira do poder judiciário desse estado? O poder judiciário nesse estado vivia de pires na mão. Vivia de pires na mão. Os fóruns caindo aos pedaços, não tinham sequer computadores para trabalhar. O poder judiciário não tinha independência financeira para sequer fazer um prédio. Tinha que a cerimônia do beijamão para o governador ceder. E o governador Garotinho, contrariando inclusive naquela época uma orientação política do ex-governador Leonel Brizola, concedeu a independência financeira do poder judiciário no estado do Rio de Janeiro, e hoje é um dos poderes judiciários mais bem aparelhados de todo o país. Como é que não tinha relação, senhor presidente? Dizer que o governador Garotinho e Rosinha eram brigões que só viviam rompendo relações, tinha uma relação com o parlamento, tinha uma relação excepcional com o poder judiciário. E digo mais, dizer que foi afastado, que brigava com o presidente da República, outra mentira. O governo do estado do Rio de Janeiro, quando o Garotinho assumiu o governo, todos sabem da falência que existia. E quem renegociou a dívida do estado do Rio de Janeiro, numa relação ótima com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi o ex-governador Antony Garotinho, que aí sim tirou o estado da lama na renegociação da dívida e que perdura até hoje, onde ele foi com Pedro Malan negociar a antecipação dos royalties do petróleo, foi que salvou economicamente o estado do Rio de Janeiro. E que houve a possibilidade, aí sim, de avançar no processo de desenvolvimento econômico, inclusive com a abertura dos estaleiros, os incentivos fiscais que trouxemos para o Rio de Janeiro, para que pudesse várias fábricas, aqui tem deputados de toda a região do estado do Rio de Janeiro, e que eu vou poder testemunhar. Como é que não tinha relação? Criou o PADEM, repassando dinheiro direto para os prefeitos, para que os prefeitos pudessem realizar obras em os seus municípios. Eu invoco aqui o testemunho. E digo mais, se o governo do Garotinho fosse tão ruim assim, como disse aqui dessa tribuna o governador Sérgio Cabral, senhor presidente, a Rosinha até hoje não foi batida por ninguém. Ela se elegeu governadora desse estado, sucedendo o marido Garotinho, e foi a única governadora mulher eleita por esse estado, a única mulher a passar da casa dos 4 milhões de votos, e a única entre todos os governadores que venceu a eleição nos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, no primeiro turno. Ora,
Se o governo do Garotinho tivesse sido isso tudo que o governador Sérgio Cabral falou aqui hoje, não era para acontecer a eleição da governadora Rosinha, uma mulher que não tinha sido candidata nem a vereadora, foi candidata a governadora do estado, e ela foi julgada pelas obras que o marido fez enquanto governador. E Cabral foi eleito governador num julgamento que fizeram do governo da governadora Rosinha Garotinho. Então, eu fico muito triste de ver acontecer isso que eu vi aqui hoje, falando sobre a questão das relações e falando que o governador Garotinho deixou esse estado falido, que Rosinha deixou o estado falido. Na hora que precisa, vamos lá. Depois que conseguiu, não vamos lá. Então eu acho que o governador Sérgio Cabral deveria fazer uma reflexão, que o parlamento brasileiro, em especial o parlamento do estado do Rio de Janeiro, esperava dele hoje uma conduta republicana, uma conduta democrática, de vir aqui prestar contas do seu governo e falar das suas perspectivas para os próximos quase 2 anos que ainda faltam. E eu estarei aqui nessa tribuna, daqui para frente, trazendo a luz a esse debate político que eu considero muito importante. Mas quero deixar o meu registro aqui da minha decepção, ao ver aqui uma pessoa que consegue reunir 2 desqualificações do ser humano: traição e negação.